Quando a gente concluiu a mensagem do mês passado, a gente falou sobre a importância de guardar a fé, de ficar firme nas promessas de Deus, né? E ali no capítulo 10, o escritor falou para a gente quantos benefícios a gente colhe por estar junto com Cristo, poder se aproximar de Deus e até também poder conviver com a igreja. Isso é um outro benefício que nós colhemos, e todos esses benefícios contribuem para que a gente também esteja sempre ligado com essas promessas de Deus. Mas o escritor também falou, naquele último capítulo, sobre o desastre que infelizmente acontece na vida daqueles que escolhem voltar atrás. Ele mostrou para a gente que as pessoas que retrocedem no caminho da fé assumem a postura de adversários de Deus. Então ele colocou esses dois grupos, os que estão firmes e os que estão se afastando. E nós ali fomos desafiados pelo escritor a tomar uma decisão, a saber qual grupo que nós pertencemos. E ele conclui o capítulo 10, lá no versículo 39, dizendo assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Então nós já sabemos qual o grupo que precisamos escolher, ok? E é justamente encorajados aí por esse progresso, por esse avanço, né, como resultado evidente da fé em Deus, que ele vai continuar trabalhando e vai abrir o capítulo 11. Nada melhor agora do que falar sobre fé. Se nós não somos dos que retrocedem, somos entretanto da fé, então vamos falar de fé. E ele vai nos lembrar aqui daquele assunto que Deus mencionou lá em Abacuque, que ele já citou aqui: o justo viverá pela sua fé. Nós vamos ver no capítulo 11 como essa frase de Deus em Abacuque é verdadeira e eterna. O justo vai viver pela sua fé. E o capítulo 11 vai encher a gente de exemplos a respeito disso. Mas antes de falar sobre esses exemplos, né, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a definição da questão aí. Porque falar sobre fé é uma coisa muito assim, parece que muito abrangente, sabe? Você falou, fulano tem fé. E por que a gente entende que ele tem a fé? Porque ele diz uma coisa e ele confia que vai acontecer. Isso de fato constrói a fé. O Valmir inclusive leu para a gente aqui a parábola da viúva pobre, que ela é insistente na oração. Isso é uma demonstração de fé. Mas na ótica do escritor aqui aos Hebreus, a maneira como nós estamos recebendo a lição de fé, ele quer nos dizer que a verdadeira fé, ela vai ser evidenciada em uma vida de uma pessoa que não desiste do caminho com Deus. Você pode ter vários atos de fé ao longo da sua vida, mas se durante a sua vida você abandona Cristo, olhando no final, você não foi uma pessoa de fé. Por mais que houveram diversos lampejos de fé ao longo da sua vida, você não concluiu a jornada. Então você não teve fé. Então, na ótica dele, a fé é o resultado dessa equação da vida, de várias circunstâncias que nós vamos passando, e resistir a tudo isso e morrer com Cristo é sinal de fé. Então a fé é essa coisa lá do final. E ele diz assim no versículo 1: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Talvez a sua versão traga palavras diferentes, mas é a mesma coisa. Eu estou com a Almeida Revista e Atualizada, e ele diz duas coisas sobre a fé. Primeiro, certeza das coisas que eu espero. Não é dúvida, não é uma inquirição assim, tipo, talvez aconteça. É certeza das coisas que eu espero. Então nós temos uma esperança. E a nossa esperança, no final, é da consumação dessa salvação que nós já temos. Aliás, eu percebi que vocês aprenderam a lição, porque todo mundo falou da porta aberta e da porta fechada. Acho que eu vou até usar esse exemplo, porque eu já vou aproveitar alguma coisa que já está na mente de vocês. Mas o fato é que pessoas estão, pela explicação do escritor, fechando essa porta, abandonando o caminho de Cristo, voltando para Moisés ou voltando para a sua velha vida, fechando essa porta. E o escritor está nos exortando desde o começo da carta
a continuar com Cristo, porque a porta já está aberta. E é uma porta que, no período da lei, não estava aberta. Cristo abriu. Então nós temos que continuar com Ele. E então essa fé é certeza de que essa porta está aberta, é certeza de que nós podemos entrar, é certeza disso. E ele diz mais: convicção de fatos que nós não vemos. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que o cristão ele não anda pelo que ele vê, não anda pelo que vê, mas ele anda por fé. Então a fé ela está oposta àquilo que pode ser visto. A fé só pode ser observada não por esses olhos humanos, mas por olhos espirituais, capazes de enxergar alguma coisa que esses olhos não enxergam. E isso já nos diz muita coisa. Porque no capítulo passado ele falou sobre pessoas que estão abandonando a fé. E você pode fazer a lista. A razão de todos aqueles que abandonam a fé é porque eles estão vivendo pelo que eles veem. Todo mundo que começa a caminhar com Cristo, mas em algum momento da vida abandona essa jornada, é por conta do que ele vê. Você pode fazer a lista. A pessoa estava com Cristo, arrumou um namorado, uma namorada, abandona a fé. É coisa que é dessa vida, que ele vê. Ou porque quer comodismo. Tenho preguiça de fazer a vontade de Jesus, ou de congregar com os irmãos, que foi o assunto do capítulo passado. É por causa do que eu vejo, porque eu vejo o meu conforto agora e ele parece maior do que os benefícios que Jesus vai entregar lá na frente. Ou porque ama as riquezas, porque vê as riquezas e quer se apropriar delas. Jesus disse isso na parábola do semeador, sobre aqueles tipos de solo. Ele diz que um dos solos que a semente cresce sufocada por espinhos é porque aquele coração, aquela pessoa, ela é seduzida pela cobiça da vida, pelas riquezas do mundo, e essas coisas sufocam a fé, e ela não consegue continuar. Então, de fato, essa definição aqui que o escritor nos oferece é muito verdadeira, porque só é capaz de continuar caminhando com Jesus aquelas pessoas que não estão fixadas na vida daquilo que eles estão vendo. Eu e você só vamos continuar caminhando com Jesus até o final se as coisas que nós vemos não forem maior do que as coisas que nós não vemos. Então existe um contraste. E a fé é daquelas coisas que nós ainda não estamos vendo, mas que nós temos certeza que vamos receber. Então aí já começa uma grande diferença. Eu vou pular o versículo 2 e 3. Na verdade eu vou pular só o 2 por enquanto. O 3 ele vai dizer assim, pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. É verdade. Tudo que você crê sobre a existência humana, sobre a vida e sobre o universo, nós cremos que Deus criou. Nós temos fé. E não só nós temos fé, mas até o cientista tem fé. Porque se você acreditar que Deus criou o mundo, ou se você acreditar... Eu acho que aqui ninguém acredita nisso, né? Mas até o cientista que acredita no Big Bang, ele também tem fé. Porque todas essas teses, essas teorias, não podem ser provadas. Então, tanto quem acredita no Éden, no Adão e Eva, como quem acredita numa explosão cósmica, é pela fé que nós acreditamos que o universo foi formado. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, primeiro existe o invisível. E o visível é só um resultado. Nós que andamos por fé, estamos tentando andar pelas essas coisas primeiras. As que existem eternamente e que não podem ser vistas. E os que estão abandonando a fé, estão abandonando pelas coisas segundas. Por aquelas que foram criadas. Então essa é uma definição que eu queria colocar para a gente entender, porque fé, o fulano tem fé que vai ganhar na loteria, o outro tem fé que vai, fé qualquer um tem, mas a fé bíblica ela não é qualquer fé. É a mesma coisa quando a gente fala sobre amor. Todo mundo ama alguém, mas nem todo mundo ama como Cristo ama. Então tem uma diferença muito grande, e para a fé a mesma coisa. Então a fé, nós aqui entendemos o que ela é,
qual é a sua abrangência, né? A fé define até a nossa compreensão sobre a existência do universo. E qual é a importância da fé? O Aldo leu para a gente. Qual é a importância da fé? Olha, se você quer agradar a Deus, a fé tem que estar lá. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Obrigado, seu Ivan. Sem fé é impossível. Ele não vai dizer que talvez sem a fé tem um caminho. Não, é impossível. Se agradar a Deus fosse uma receita, a fé era um ingrediente fundamental, que se você não põe lá, a coisa não funciona, não sai o resultado. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que buscam a Deus, que se aproximam, precisam acreditar que Ele existe. Isso é lógico. Eu não vou todo dia à noite orar a alguém que eu acho que não existe. Eu não vou clamar por socorro para alguém que eu acho que não existe. Então, se eu me aproximo de Deus e busco relacionamento com Ele, é fato, eu tenho que acreditar que Ele existe. Senão eu estou falando com quem? Então é uma lógica muito concreta, e nós já definimos o que é a fé, o seu alcance e a sua importância. E com base nessas três coisas que ele diz no versículo 1, 3 e 6, ele vai nos encher de exemplos de personagens do Antigo Testamento que tiveram uma vida assim. E ele começa dizendo no versículo 2: pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Ou aí na sua tradução diga, receberam a aprovação de Deus. E ele começa a falar sobre vários, e a lista que ele dá, claramente é uma lista extraída das Escrituras. O escritor aqui não está buscando outra fonte, ele busca as Escrituras, e ele começa falando de Abel, no versículo 4, ele fala de Enoque, no versículo 5, ele fala depois de Noé, no versículo 7, e ele vem dando essa lista cronológica, e esses nomes registrados mostram que esses homens, pode ver a lista aí depois, eu não vou falar sobre cada um deles, porque a gente não tem tempo, mas todos eles levaram a sua fé até o final. Então lembra, pela perspectiva do escritor, fé verdadeira, não é aquilo que eu e você estamos fazendo agora, apesar disso ser fé. Cada passo desse é um passo de fé, mas de fé em fé, nós chegamos na fé final. E só tem fé de verdade quem chega firme com Cristo no final. Abel se sentiu ameaçado pelo irmão dele? Não, ele ofereceu o que ele tinha que oferecer. Ele estava convicto de que existia alguém lá do outro lado que poderia aprovar ou reprovar a oferta dele. E motivado nessa confiança de quem ele não via, ele fez a sua melhor oferta. E até o final. E Enoque, um homem justo na sua geração, quando todo mundo era injusto, ele foi justo. Fez o que Deus aprovava e ele foi levado para o céu. Levou a fé até o final. Noé, no meio de uma geração também corrompida, foi justo até o final. Então fé, meus irmãos, não é aquilo que eu e você tivemos até agora, mas fé é aquilo que nós devemos ter até o final. Lembra, nós já falamos muito sobre a tristeza que é ver os nossos irmãos abandonando o trajeto, jogando a fé fora. E o escritor ainda está nos animando para não cometermos esse erro, não retroceder, independente das situações da vida, mesmo sem receber recompensa imediata, porque muitos desses homens, o escritor vai dizer no final, não receberam nada nessa vida, mas eles continuaram firmes. E aí ele vai falar de Abel, Enoque, Noé, Abraão, o trecho de Abraão que é o maior a gente vai ler, mas ele vai falar de Sara, de Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, cita nominalmente todas essas pessoas. Ele cita depois diversos nomes em resumo, e até na semana passada o Diego de Santo André fez a mensagem falando de Jefté. Ele falou sobre Hebreus capítulo 11 e ele escolheu um personagem desses que são citados e fez uma mensagem inteira em cima de um personagem. Eu estou fazendo uma mensagem sobre todo o capítulo, condensando a lição do capítulo. E ele vai falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel, e depois ele cita histórias que nos fazem lembrar de alguns personagens que não aparecem aqui pelo nome, como por exemplo Onrão e Joquebede, os pais de Moisés que tiveram fé e guardaram um menino. Ele fala de Josué e da nova geração, quando ele diz sobre a queda dos muros de Jericó. Ele fala de Daniel, porque fecharam a boca de leões.
Ele fala sobre os 3 amigos de Daniel, quando extinguiram a violência do fogo, sobre a ressurreição de mortos, ele deve estar falando de Elias e Eliseu. Então são muitos homens do Antigo Testamento que estão resumidos aqui nessa fala, né? Então vamos ler aqui, a partir do versículo 8, só para a gente ver a história só de Abraão. Hebreus 11:8, olha aí. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, ele quer dizer, um homem velho que não podia mais ter filhos, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Presta atenção no versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Esse é o trecho só de Abraão, o mais longo, então nós vamos dar atenção aí exatamente para Abraão. Ele diz: Abraão estava convicto, Deus foi lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e disse assim: Abraão, larga seu pai, sua mãe, a sua parentela, e vai para a cidade que eu vou te mostrar. E Abraão foi. Ele foi. E ele não saiu motivado pela cobiça de, aqui eu tenho uma terra de 1000 metros, mas vai lá que Deus me dá uma terra de 10.000 metros, né? Ele não foi motivado pela cobiça do que ele via, mas o texto diz para nós que ele não recebeu o que foi prometido. Versículo 13, todos esses morreram sem ter obtido as promessas. Mas ele não recebeu a terra de Deus? Ele recebeu. Tanto que quando os israelitas saem do Egito e vão lá, eles desocupam o território e dizem: essa terra é nossa, porque ela foi dada por Deus a Abraão. Então ele recebeu a terra. Mas era atrás disso que ele estava? Era atrás de barro e pó? Não foi atrás disso que Abraão seguiu. O texto diz para nós: aqueles que falam desse modo, versículo 14, manifestam estar procurando uma pátria. Abraão estava atrás de um lugar para morar, mas o lugar que Abraão queria não era nesse mundo. Abraão não queria trocar uma recompensa futura e melhor no final por qualquer coisa dessa terra que ele pudesse ver e que seduzisse os olhos dele. Ele não estava disposto a fazer essa troca. Nem Abel, nem Enoque, nem Noé, nem nenhum deles estava disposto a substituir a recompensa final, que é a maior de todas, por qualquer benefício imediato dessa vida. E ele vai até dizer aqui, no versículo, muito bonito esse trecho, né? Porque quando a gente lembra lá de Abraão quase sacrificando Isaque, imagina o tamanho da fé dele. Ele disse assim: bom, Deus prometeu que eu vou ter uma descendência gigante. Eu já estou velho para morrer, Deus me dá um filho. Já era difícil. Falamos muito já de Abraão, né? No capítulo 6. Ele teve um filho. Aí quando o filho nasce, Deus manda matar. Como que eu vou ter uma geração numerosa se o único filho que eu tenho, Deus manda matar?
Hebreus explica. Abraão teve tanta confiança em Deus, versículo 19, que ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar o menino, porque tinha uma promessa sobre aquele menino. Então ele falou: eu posso matar, porque Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se eu matar o menino, Ele ressuscita. Qual era a noção de ressurreição que Abraão tinha naquele tempo? Compara o que você e eu sabemos sobre ressurreição hoje com o que possivelmente Abraão sabia. Abraão não sabia nada sobre ressurreição. Esse tipo de lição, de ensinamento, é nosso, é da nova aliança. Mas o tamanho da fé de Abraão era aquela que não troca a recompensa final por coisas de agora. E é por isso que muitas pessoas sucumbem e abandonam a fé, porque não conseguem colocar a sua visão na recompensa do final, e então as coisas do agora seduzem. O dinheiro, os prazeres, a preguiça, tudo isso começa a se tornar sedutor demais, sufoca a palavra, e aí, se eu me agarro nas coisas desse mundo, eu tenho que soltar de alguém. Ou eu me agarro em Cristo e solto as coisas desse mundo, ou eu me agarro nas coisas desse mundo e quem é que eu solto? Cristo. E aí a gente começa a se perder pelo caminho. E ele vai dizer sobre todos esses homens, grandes homens de Deus. Ele fala sobre Moisés, também a gente não leu, mas é interessante o que ele diz, porque Moisés, olha aqui, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. Moisés olhou para a vida dele e ele pensou assim: bom, aqui eu tenho palácio, banquete, mulheres, conforto, segurança, tudo que eu preciso. Coisas dessa vida que eu vejo e posso pegar. Mas do lado de lá eu tenho um povo com uma promessa de receber uma recompensa depois dessa vida. E diante dessas duas realidades, uma que satisfazia todos os prazeres imediatos e uma outra de uma vida de sofrimento com uma recompensa futura, qual foi a escolha que Moisés fez? A das coisas imediatas ou das coisas futuras? Das futuras. E Moisés abriu mão de tudo e recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou o sair na rua lá no Egito e as pessoas saudarem ele: oh, o filho da filha do Faraó, o cara do palácio, e foi morar com um povo murmurador, preguiçoso, que só tinha reclamações ao respeito dele. E por que Moisés fez essa troca que para nós parece sem sentido algum? Porque Moisés não estava seduzido pelas coisas que ele via, mas ele estava com os olhos focados, como ele vai nos dizer, em fatos que não se veem, em uma recompensa futura e final, que era muito maior do que qualquer coisa que ele podia colher nessa vida. E ele diz ainda, no versículo 26, que Moisés considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. A vergonha que Cristo sofre na cruz seduz mais a Moisés do que todo o tesouro que ele podia herdar no Egito. Ele diz que Moisés tinha um vislumbre do Messias. Não que Moisés conhecesse Jesus, mas o próprio Jesus vai dizer no Novo Testamento: Abraão viu o meu dia e ele se alegrou. Todos esses homens do passado não sabiam quem era Jesus, mas eles sabiam que havia salvação da parte de Deus. E Jesus é essa salvação. E todos os homens do passado, Abraão, Enoque, ele vai dizer, todos esses que um dia atentaram para a salvação final e definitiva de Deus e abriram mão das coisas dessa vida para se agarrar a essa salvação final, eles vislumbravam um Messias, eles vislumbravam um Salvador. E Moisés entendeu que a vergonha da cruz era uma riqueza superior a tudo que o Egito podia dar para ele. Isso é interessante, isso é muito rico. E não deve ser diferente conosco. Deus diz que vai cumprir as suas promessas, não disse? Uma delas, e acho que a principal de todas, é consumar essa salvação que nós já temos. Quando o dia que Cristo voltar para nos levar para o céu. Isso vai acontecer? Quando que vai ser? Não sei, pode ser hoje.
Pode ser amanhã, pode ser num futuro próximo, pode ser num futuro tão longo, não sei, não importa. O que importa é que vai acontecer. E isso é fé. E é aí que estão os nossos olhos, e precisam estar os nossos olhos. Não importa quando vai ser. As pessoas que estão preocupadas quando vai ser as coisas, elas já estão sendo seduzidas pelos seus olhos, e elas estão sucumbindo e tropeçando e caindo no caminho. Mas nós estamos como esses homens do passado, fixados na promessa. E não importa qual é a data, porque a fé se ocupa disso, de nos manter caminhando, de nos manter olhando não para o que acontece agora, mas para aquilo que acontece no final. E ele, quando vai chegando mais para frente no capítulo, ele vai mostrar que nem todas as pessoas que viveram uma vida de fé tiveram uma vida cheia de conquistas e de coisas grandiosas. Muitas pessoas também tiveram uma vida dura por causa da sua fé. Ele diz assim, a partir do 32, o que mais que eu vou dizer? Certamente falta tempo para ele e para mim mais ainda. Deixa eu ver quanto tempo que eu já passei, 26. O que mais que eu vou dizer? Certamente me falta o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, ou seja, os juízes, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Olha, coisas grandiosas eles fizeram por meio da fé, mas nem todos viveram essa vida. Ele vai dizer que muitos sofreram nessa vida de fé. E ele continua dizendo, alguns foram torturados, não aceitaram o seu resgate para obterem. Ele não quis ser resgatado agora porque ele queria obter uma superior ressurreição. Ele não quis, não me socorre agora, não me tira do que eu estou passando agora, porque o que me importa é o final. Eles sabiam que aquela vida era necessária, e ele vai dizer, 36, outros por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Uma vida doída de sofrimento e perseguição que acabou de modo trágico. Mas ele diz no 39, todos esses obtiveram bom testemunho por conta da sua fé. Os primeiros valentes, poderosos que foram para a guerra e venceram, obtiveram bom testemunho porque ficaram fiéis a Deus até o final da sua vida. Mas esses que sofreram, obtiveram bom testemunho por quê? Pela mesma razão. Porque ficaram fiéis até o final. Porque as circunstâncias da vida não ditam a nossa fidelidade a Deus. Porque se a nossa vida é de emprego ou desemprego, de saúde ou doença, de luta ou de tranquilidade, de perseguição ou de paz, não é isso que determina se nós vamos andar com Deus em fidelidade. Porque a fé se ocupa de colocar os nossos olhos não nas coisas que estão acontecendo agora, vou dizer de novo, mas nas coisas do final. Isso é a fé. Então, quando Abraão saiu de Ur, de Ur dos Caldeus, eu já falei isso, andou milhares de quilômetros, e poderia andar muitos outros milhares, ele nunca ia chegar na terra que ele estava procurando. Com essas pernas ele não ia chegar, porque a terra que Abraão procurava era no céu. Essa terra, esse território muito além deste mundo, e é por isso que o versículo 13 nos diz, né? Todos esses morreram sem ter obtido as promessas,
Eles viam elas de longe, porém saudavam e confessavam que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Lembra quando você falou da linha de chegada na EBD? Eu disse, é isso mesmo o assunto. Sabe, nós entramos numa corrida, e você já viu aquela prova de corrida com bastão? Né? O velocista sai, ele chega próximo, entrega o bastão, o próximo corre mais 100, 200 ou 400 metros, dependendo da prova, passa o bastão para o próximo, né? E vai cada um passando o bastão. Esses homens começaram a prova, e eles entregaram o bastão a uma nova geração, e essa nova geração correu e entregou o bastão a uma nova geração. Só que os primeiros corredores, eles não veem a linha de chegada, eles correm, e quem vê a linha de chegada é quem está no final. E esse bastão agora chegou na minha e na sua mão, vindo lá da mão de Abraão, vindo lá da mão de Moisés, vindo lá da mão de Elias, de Daniel, vindo da mão de Pedro, de Paulo, de Barnabé. Esse bastão passou de mão em mão, e esses homens correram, e eles viam aonde que estava a chegada, mas eles continuaram correndo, e entregaram, cumpriram a sua parte, e entregaram o bastão. E agora eu e você pegamos esse bastão, e a linha de chegada está logo ali. A gente vai parar de correr? Mas infelizmente às vezes a gente está parando. Ele diz no final do capítulo 11, Deus proveu coisas superiores ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Todo mundo vai subir no pódio para comemorar. Até o que saiu correndo primeiro, que nunca viu a linha de chegada, ele também vai receber medalha. Quem cumpre a prova é o último homem, mas todos eles são premiados juntos. Então, Abraão não estava saindo de Ur para buscar um oásis no meio do deserto, para buscar algum lugar, tipo uma miragem, sabe? Ou achei o lugar que eu queria ficar. Não, não era isso que ia satisfazer ele. Ele poderia, ele diz no versículo 15, Abraão não poderia ter voltado para Ur, para a cidade natal? Claro que poderia. Versículo 15, se na verdade ele se lembrasse daquela terra de onde ele saiu, ele teria a oportunidade de voltar, mas ele não queria voltar. Abraão não era que nem aqueles israelitas que saíram do Egito, e todo dia os israelitas diziam o que para Moisés? Eles saem do Egito, mas todo dia eles olham para trás e falam, quem dera se a gente tivesse ficado lá atrás. Abraão não era assim. Abraão saiu de Ur sem saber para onde ia, e ele nunca olhou para trás e disse assim, eu deveria ter ficado lá na terra dos meus pais. Ele seguiu para frente. E eu e você saímos de um lugar que nós estávamos para ir para uma nova terra. Você pode voltar para lá se você quiser. Você pode voltar para a velha vida. Mas isso não é fé. Fé é continuar caminhando em frente em busca dessa pátria celestial. Deus tem orgulho dos que andam assim. Olha que maravilha que ele diz aqui no versículo 16. Agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Abraão não ia chegar em Canaã, se fosse isso que ele quisesse, para edificar uma cidade. A cidade que Abraão queria herdar já estava pronta. E quem foi que construiu? Deus construiu. Porque ele é, como já disse para a gente o versículo 10, ele aguardava uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Abraão só queria o céu, e é por isso que ele não desiste. Moisés e todos esses homens que passaram o bastão, correram em busca dessa pátria que já está pronta e que foi edificada por Deus. Pátria é essa que nós somos convidados também a habitar, mas para isso precisamos continuar correndo. Precisamos continuar passando o bastão de geração em geração, cumprindo a nossa parte para receber esse benefício. Para finalizar, eu quero introduzir os 3 primeiros capítulos do versículo 12, que é a aplicação prática. Ele diz assim,
Portanto, também nós, assim como eles, assim como tudo isso que nós já lemos, e você pode ler ainda com mais detalhes na sua casa, assim como eles, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Tem uma nuvem de testemunhas em volta de nós. Quem está nessa nuvem de testemunhas? Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Eli, todos eles. É uma nuvem. Eu e você estamos no meio da prova, correndo. E quem que está na arquibancada torcendo por mim e por você para a gente chegar no final? Todos esses homens de fé estão na arquibancada. Abraão, Moisés, Jesus, todos eles olhando para nós dizendo: vai, não para, continua. Você não sabe o quão perto está a chegada, mas nós estamos vendo daqui de cima. Não para. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, olha, vamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que fica nos assediando. Tira as coisas pesadas que impedem você e eu de andar para frente. E a gente já falou de muitas coisas que nos embaraçam na aula passada. As más escolhas, negligência com a reunião da igreja. Tudo isso são más escolhas que a gente faz, que é como lastro que vai colocando sobre a gente de peso. E a caminhada vai se tornando cada vez mais árdua. Ele diz: tira essas coisas. Tira as preocupações com as coisas que você vê, joga tudo isso de lado e continua caminhando a caminhada. Ele diz: abandona todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando, agora sim, usa os seus olhos, mas não são esses. Ele vai dizer: firmemente para o autor e consumador da fé. Use os seus olhos espirituais. Mira em Jesus, porque até Ele, assim como todos esses, o que a carta aos Hebreus nos ensina? Que Jesus é começa com supé e termina com urior. Não vou dar dica. Jesus é superior. Se esses grandes homens do passado são um exemplo para nós, Jesus muito mais. E ele vai dizer, versículo 2: olhe firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, porque até Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus olhou para a cruz e olhou para a recompensa final. E Ele falou: eu passo pela cruz, porque o que importa é o que vem depois. Em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz e não fez caso de ignomínia. Ele não ligou que ele ia ser envergonhado publicamente. Por quê? Porque depois ele tinha uma recompensa. E agora ele está assentado à direita do trono de Deus. Se Abraão, se Moisés, se Jacó, se todos eles ignoraram as circunstâncias da vida, porque focaram na recompensa final, Jesus muito mais. E nós vamos colocar os nossos olhos em Jesus, ignorando as circunstâncias adversas dessa vida, para não cair, para não recuar, para não voltar e abandonar o nosso Cristo. E ele vai concluir, e eu concluo também no versículo 3: considerem, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Considera Jesus. Olha Jesus, ele suportou toda a oposição dos pecadores. E use isso como uma injeção de fôlego para você continuar caminhando, para que você não se fadigue, desmaiando em vossas almas. Jesus é o nosso grande e superior exemplo de fé e fidelidade, que nos dá fôlego para continuar caminhando até o fim. Então, mesmo com tão poucas evidências sobre a obra de Cristo e sobre a vida eterna, os patriarcas correram a sua jornada. Eles não viam a linha de chegada, mas a vida deles mostrou que as suas expectativas não estavam nesse mundo, mas na recompensa final que Deus oferecia. E por isso eles foram aprovados. Eu e você queremos agradar a Deus também? Então, vamos ter que ter essa mesma fé. Não desista da sua jornada com Cristo. Concentre-se na recompensa final. Meu irmão, concentre-se na recompensa final.
na vida eterna do céu. Olha para isso, coloca os seus olhos nisso, para que a gente possa cada dia continuar correndo. Não deixe as circunstâncias de hoje determinar o que você vai fazer ou como você vai agir. Caminhe com os olhos nessa pátria superior. Essa que Deus é o arquiteto, edificador e aonde há lugar para mim e para você. Que Deus nos abençoe.